Quando as coisas parecem que não vai dar certo, você já está cansado de ouvir promessas, você está cansado de ouvir pessoas dizendo: vai mudar, vai acontecer, olha, faz assim, faz isso, te dá orientação. Você está cansado disso já. Eu sei já quanto a gente se cansa. Eu sei o que é a gente ficar cansado de tantas promessas. E na maioria das vezes, pessoas que estão próximas da gente, eu não sei o que acontece, que essas pessoas prometem. E de certa forma a gente acredita. Por que a gente acredita? Porque a gente é ser humano. E uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de melhoramento para nos ajudar, é válida. A gente valida aquilo como importante. E a gente depois se decepciona. Eu sei que você está cansado, você já não está aguentando mais ouvir, você não está aguentando mais. E agora chegou esse momento. Essa mensagem chegou para você. Agora você encontra-se numa dependência em que as pessoas já não vão mais poder te ajudar, as pessoas já não vão mais poder trazer solução ao teu problema. Mas isso é bom. Como isso é bom? Por que isso é bom? O como de que isso é bom é que isso nos leva a um nível totalmente diferente. Olha, eu passei por uma situação de que eu esperava, assim, que alguém me ajudasse. E a pessoa se dispôs a ajudar. Só que aquela pessoa, ela também tinha outras obrigações e atividades. E quando ela se colocou, ela não pensou. Ela tinha outras obrigações. E as obrigações dela vêm primeiro. Então, quando ela se dispôs, ela não percebeu isso e acabou não podendo me ajudar. E eu fiquei desiludido de certa forma, né? Fiquei especulando de que aquilo iria acontecer, mas não aconteceu. E eu me senti decepcionado, porque para mim a pessoa iria me ajudar. Mas só depois eu vim entender que como aquilo que aconteceu me colocou em outro nível. Sabe, as pessoas tendem a ficar mais frias quando acontece isso. As pessoas tendem a ficar mais de forma a trazer rejeições. Eu não acredito mais. Eu não creio mais que as pessoas vão ajudar. E a pessoa começa a ficar, de certa forma, com um pensamento isolado de que acreditar em outras pessoas vai colocar ela numa vulnerabilidade. E isso é muito importante. Entender isso de forma a enxergar de forma também espiritual. Porque aí eu percebi que a gente não pode colocar as nossas preocupações, né? A gente não pode colocar as nossas responsabilidades, a gente não pode colocar as nossas esperanças em outras pessoas. Não podemos colocar de forma baseada, fundamentada naquilo que as pessoas têm ou que elas estão dizendo que vão fazer. Isso foi um aprendizado. Eu aprendi. As minhas responsabilidades são minhas, eu é que devo fazer. Mas isso me levou para outro nível. E foi dessa forma. Mas o outro nível era conhecer mais a Deus. Sabe, quando a gente confia em outras pessoas e a gente se decepciona e a gente não quer mais ouvir nada, a gente fica sem querer ouvir nada de ninguém. Quando alguém vem falar alguma coisa com a gente já quer se distanciar, a gente já quer se afastar, a gente não quer ouvir. E aí foi quando eu ouvi a voz de Deus. Ah, mas como é a voz de Deus? Olha, querido, às vezes Deus fala apenas pela palavra. Tem pessoas que Deus não vai
falar, tá ali no quarto, tá ali em casa sozinho e você vai ouvir uma voz. Não, querido, às vezes é você abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus falando com você. E eu abrir a Bíblia. E por mais que eu estude a Bíblia já há anos, parece que as palavras, elas soam de forma diferente em certas circunstâncias e situação. E quando eu abri a Bíblia para ler, né, e lembro como hoje, exatamente é Deus falando aos discípulos o cuidado dele, o cuidado de Deus com os pássaros e até com o lírio, algo que era tão simples, mas o cuidado de Deus com as coisas pequenas colocou em comparação. Se Deus não cuidava dos discípulos, se Deus não cuida de nós, que somos seus filhos. E eu naquele momento confesso que eu questionei ainda. Eu olhei e disse, mas e por que está acontecendo comigo? Mas eu continuei e comecei a enxergar que os meus cuidados, que é os meus cuidados? Eu cuido em fazer aquilo, eu cuido em tomar uma iniciativa daquilo. É claro, quando a gente está no momento, se a gente estiver num momento difícil, a gente vai procurar ajuda, é óbvio. Mas eu estava colocando as minhas ansiedades, os meus cuidados de forma esperançosa nas pessoas, nos recursos das pessoas. E quando a gente faz isso, a gente não pode aumentar um palmo a nossa estatura. A gente não pode fazer nada. A gente é limitado. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a dizer, eu estou tentando fazer da minha forma, eu estou tentando fazer do meu jeito, eu estou tentando fazer como eu acredito que é o certo. E na verdade, olha, Deus cuida dos pássaros. Eu comecei a enxergar os pássaros como algo que Deus cuida. Sabe, você vê, às vezes você não sabe onde é que é o ninho daquele pássaro. Você apenas vê o pássaro voando, ele pousa no fio, ele pousa num poste, ele pousa no muro, ele pousa num telhado e você não sabe de onde ele veio, você não sabe para onde é que ele vai, você não sabe o que ele... Mas ali ele come as comidas. Às vezes você vê algumas coisas na rua, né? Às vezes uma porção de um lixo tá jogado e alguns animais vêm e comem. Ah, mas isso é o cuidado de Deus? Eu não sei. Mas de alguma forma alimentou aquele animal, de alguma forma aquele animal que estava vivendo na rua foi alimentado. E eu? Será que Deus não cuida de mim? E aí eu comecei, sabe, a abrir os meus ouvidos para a voz de Deus dizer a mim, eu cuido de você sem você ver. Porque quando você não está vendo, eu estou cuidando de você em coisas que você não tem possibilidade de enxergar e de fazer alguma coisa. Sabe, eu já vivi muitos momentos de eu estar no carro e eu ter uma programação de uma rota e eu mudar a rota porque eu senti vontade de mudar. E de repente eu chegar à conclusão porque eu alterei a rota. Eu não sabia, eu não sei o que aconteceu lá. Eu não sei o que alterou, mas eu sei de uma coisa. E se Deus está cuidando de mim nas coisas que eu não vejo, eu posso crer que aquilo é um livramento, aquilo foi um livramento. Sabe, já teve outras coisas que eu queria fazer, que eu não consegui fazer. Abrir um negócio, abrir um comércio, e eu já tive projetos de abrir e eu não consegui abrir. Por quê? Não, mas porque você faltou planejamento, porque você faltou execução, porque você não foi fazer. E não, porque aquilo Deus não queria que eu fizesse e não estava no plano dele. Sabe, às vezes tem coisas que vai nos dar dinheiro, às vezes tem coisas que vai trazer prosperidade pra gente financeira, mas não é aquilo que Deus quer. E aí a gente tem que procurar orientação, porque a gente for falar para outras pessoas, a pessoa vai dizer, não, você vai fazer isso aqui vai ser bom para tua família, vai ser bom. E Deus está olhando lá de cima e dizendo, não é bom. Não escute as outras vozes, escute a minha voz. Sabe, eu já não queria ouvir mais ninguém, mas quando Deus falou comigo, eu pude entender que era só eu mover a minha esperança, colocar
embasada nas pessoas e nos seus recursos, colocar em Deus. Porque é mais fácil de você ouvir alguém dizer assim, eu vou te ajudar, e esse alguém ter condições, esse alguém ter alguma coisa. Mas quando a gente crer em Deus e crer no recurso que Deus vai mandar ainda e a gente não viu, a gente sabe que isso é fé. Mas ao mesmo tempo isso aí é confiança. Isso é dependência. E Deus, Ele quer ver isso. Olha, tem muitas pessoas que estão vivendo uma independência. Olha, independência. Eu independo ou eu não dependo. Né? Isso, de certa forma, se torna um pouco perigosa. Porque toda a palavra de Deus mostra que os grandes patriarcas, homens ricos, homens que se tornaram poderosos. Se você pensar que eles eram homens pobrezinhos ou que simplesmente tinham uma promessa e foi seguindo a promessa. Não, eles foram homens sábios que tiveram grandes riquezas. Abraão, Isaac e Jacó tiveram grandes riquezas. José, né, e entre outros. E a gente vê ali que eles tinham uma dependência de Deus. Ouvir a voz de Deus, vai para aquele lugar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se mostrava a dependência de Deus e eles ouviam a voz de Deus. É interessante porque eles ouviam a voz de Deus. Tem pessoas que ouvem todo mundo, ouvem psicólogo, ouvem o médico, ouvem o mentor, ouvem o coach, ouvem de tudo que é tipo, mas não conseguem ouvir a Deus. E depois, quando elas estão em perigo, quando elas estão em risco, aí elas querem buscar a Deus. Aí elas querem. E não é errado, tá? Não é errado. A gente deve buscar a Deus em todo momento, e principalmente quando a gente está no momento de perigo eminente, de circunstâncias desfavoráveis eminentes, coisas que vêm contra nós. Mas você procurar apenas Deus quando a tua vida está difícil, querido, aí é querer testar Deus para ver se Deus está ali. Não, peraí, deixa eu ver se Deus está aqui. Eu vou chamar Deus para ver se Deus está aqui. E aí, querido, às vezes Deus ele está, mas às vezes Deus está em silêncio. E às vezes Deus está ali, ó. Querido, quando você estava no bem bom, quando você estava com seus recursos, quando você estava, né, dizendo que era independente, eu sou independente. E aí, agora quero ver a tua independência. Agora quero ver, né, os teus recursos. Eu quero ver aí até onde é que você vai. E aí a pessoa chamou uma vez, chamou duas vezes, chamou três vezes, clamou por Deus, nada aconteceu, aí Deus não existe, Deus não... Aí, sabe, aí vem uma dissolução de fé que fora do comum. Mas aqueles que clamam a Deus, Senhor, eu tenho aqui, mas me guia, me orienta. Isso é muito interessante, Porque você ter recursos, né? Quando a gente tá, eu sempre disse isso para minha esposa, quando a gente tá com o nosso financeiro bem, parece que a gente tende a ficar com o emocional bem. Mas por que isso acontece? Aí eu comecei a observar. Quando a gente está com uma condição boa, em que a gente, obviamente, faz as compras, a gente pode comprar as coisas que a gente quer, que a gente deseja, a gente pode sair, pode curtir um pouco um restaurante, pode curtir um shopping, que é muito bom. E isso acontece, a gente deixa a gente emocionalmente bem, só que isso é um tapete. Isso é um tapete para levar a gente a um conforto que vai dispensar a provisão de Deus, a dependência de Deus. E eu passei essa experiência integral, eu passei essa experiência literalmente. É bom, não é, querido, quando tudo tá bem? Olha, a conta bancária está boa, o armário, a despensa está com reserva, a geladeira está abastecida,
As doenças parece que não há enfermidade. E a gente sai, a gente fica emocionalmente feliz, a gente fica bem, se sente bem confortável. Mas é aí que há um perigo. Aí é um perigo. Porque aquela vozinha na mente dizendo que tá tudo bem vai te levar a você acreditar de que aquilo que você está vivendo e tendo e fazendo é que está produzindo aquilo. E aí o teu dinheiro começa a ter significância. A tua riqueza começa a ter a significância. Começa a ter a significância de que ela que traz o bem-estar, de que ela que traz, sabe, a alegria, de que ela traz a felicidade. E aí a ilusão que acontece de que dinheiro traz felicidade, acontece e torna evidente. Porque você começa a ver que o que você está fazendo traz dinheiro, o dinheiro traz momentos bons, e aí começa. Aí começa a afundar. Porque quando aconteceu isso comigo, eu comecei a olhar para isso, para a riqueza, o carro, moto, o bem-estar, né? E socialmente falando, a gente saía para lugares bons, a gente comprava uma roupa boa, né? E, poxa, isso aí me levou a ficar bem confortável. Mas quando Deus, ele vem e ele toca, porque ele toca na nossa sensibilidade e a gente dá um despertar, a gente vai para trás um pouquinho, a gente desperta e a gente diz, olha, a gente tava fazendo errado. A gente só reconhece quando acontece isso. Isso é incrível. Porque eu passei vários momentos da minha vida dessa mesma forma, desse mesmo jeito. Enquanto eu ficava confortável, outro lado ficava com deficiência. E é exatamente o lado espiritual. Olha, para se ter um equilíbrio, pega isso aqui agora. Para se ter um equilíbrio, né? Eu não estou falando de estabilidade, estou falando de equilíbrio. Para se ter um equilíbrio entre o emocional, o físico, o intelectual, o social, o financeiro, né? A saúde, a família, você tem que olhar para o espiritual. Não tem como você fazer essas coisas todinhas ficarem em equilíbrio se você não olhar para Deus. Porque Deus é a fonte de todo sucesso. Deus é a fonte de todo sucesso. A sabedoria vem dele. A vida vem dele. Então o sucesso vem dele. Porque ele é que me dá estratégia. Ele é que me orienta, faz assim. Eu estudo, eu analiso, eu faço aquelas pesquisas. Mas no final de tudo, a minha compreensão às vezes ainda fica faltando. E é Deus que vem me dar aquela sabedoria, é Deus que vem me dar aquela orientação. Então, eu me posiciono dessa forma, com a orientação que vem de Deus. Porque quando eu não enxergo aquilo, Ele vem e me faz enxergar. Então, você tem que olhar para Deus, você tem que olhar, né, prospectando. Isso é interessante, prospectando em Deus. Porque aí vai ter a fonte inesgotável. Você vai acessar a fonte inesgotável. E quando você acessa essa fonte, querido, não tem como você desequilibrar-se. Não tem como. Porque quando você sai fora, você já sente aquilo. Você sente que está saindo fora. Aí você volta novamente para o equilíbrio. Quando você faz alguma coisa que é errado ou erra, aquilo vai te fazer voltar, vai te fazer reconhecer, olha, não, errei aqui, não, fiz isso aqui errado, fiz isso aqui dessa forma errada, e você vai entender que é Deus. Olha, não tem como o diabo querer as coisas boas, não tem como o diabo querer fazer as coisas boas ou dar certo na tua vida. Pelo contrário, ele vai investir pesado, frequente. Ele vai usar todos os tipos de recursos que você imaginar, externo, interno, de perto, de longe,
ele vai usar pessoas, ele vai usar coisas, ele vai usar pensamento, ele vai usar tudo contra você. Então, ele não pensa em fazer querer o teu bem. Ele não faz as coisas para querer ver o teu bem. E aí é interessante a gente ter o discernimento. Porque às vezes o mal vem disfarçado de bem. E aí, como é que eu vou enxergar? Se aquilo que eu estou fazendo está dando certo, realmente vai me trazer uma prosperidade boa e que não vai me afastar de Deus. Aí você já pegou, né? Porque aquilo que te afasta de Deus não vem de Deus, cara. Aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Porque a essência de Deus é justa, a essência de Deus, né, é justiça. E a justiça, ela é um caminho centralizado em verdades. E a verdade de Deus, ela não se esconde, é luz. Então tem coisas que vai vir disfarçado, vai vir ali para você ganhar, mas vai roubar o teu tempo, vai te distanciar de Deus, vai tirar a tua comunhão de Deus. Então aquilo não é de justiça, aquilo não é verdade, aquilo não é de luz, aquilo está embutido com alguma coisa. E aí você vai captar a informação, a mensagem e vai perceber. Então, quando você não estiver mais conseguindo ouvir as vozes de pessoas que estão próximas, pessoas que são mais distantes, você não consegue mais ouvir, então para um pouco para ouvir a voz de Deus. Às vezes é Deus que está querendo falar com você e dá essa inquietação e dá essa agoniação, você não quer mais saber de nada. E para ouvir a voz de Deus, para ouvir um pouco o que Deus tem para você. Quem sabe a tua vida pode mudar através disso. Quando eu digo pode, é porque é condicional ao que você faz. Se você para ouvir a voz de Deus, a tua mente vai abrir-se, os teus olhos vão enxergar, você vai compreender, você vai saber o que deve fazer, o que não deve fazer, você vai saber. Então, isso é condicional a você. As minhas experiências, elas não podem corrigir as pessoas. Elas podem orientar de certa forma. Mas eu não vou corrigir você pelo que aconteceu comigo. Eu não vou corrigir outras pessoas. O que aconteceu comigo, elas devem fazer assim porque eu fiz assim. Não. Cada pessoa tem uma forma diferente. Uma visão de mundo, uma visão de entendimento, de interpretação. E as circunstâncias são totalmente diferentes. Algumas pessoas passam algumas coisas parecidas, semelhantes, mas em proporções e intensidades diferentes. E aí a gente tem que compreender. Mas fica aqui esse papo aqui novamente que a gente tem. É algo que a gente gosta, a gente sente de vontade de falar, de conversar. E aqui a gente está. Compartilha esse vídeo, é importante. Porque esse vídeo traz, né, um entendimento, né, aflorado do que às vezes acontece com muitas pessoas. Né? E na minha caminhada de eu lidar com pessoas, né, o meu trabalho também, né, quase 10 anos, e a gente conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas, para entender melhor do comportamento, entender melhor da mente, né, das decisões, das escolhas, das emoções. Isso nos fez também enxergar muito amplamente em alguns pontos de vista a respeito de tudo isso. Então, se inscreve nesse canal. Isso é um pedido claro da maioria dos produtores de conteúdo, que faz conteúdo. Se inscrever no canal é importante pra gente. É de graça. E você não vai fazer coisas extraordinárias para fazer isso. Se inscreve, curte, comenta aí um assunto que você quer ouvir, comenta um tema que você queira ou deseja ouvir. E a gente vai estar aqui juntos, compartilhando algo para desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional, pessoal, e relacionamentos com pessoas e posicionamento. É importante você ter um posicionamento, não só na vida, mas nas tuas finanças, no teu lado pessoal, no teu lado emocional, dentro da tua casa, na tua família e principalmente diante de Deus. Um posicionamento. Quem não se posiciona não muda nada, mas quem posiciona pode mudar tudo.